Bom, gente, essa primeira aula vai ser sobre distâncias e dimensões. Vamos tentar nos situar no universo ao qual pertencemos. Quais são as distâncias típicas dos objetos astronômicos? Quais são as suas dimensões? É isso que a gente vai ver hoje. E vamos começar com o básico do básico. Uma constelação, um lugar bem conhecido. Todo mundo já viu esse conjunto de estrelas aqui, né? Não viu? E se eu fizer esse desenho e disser que a gente está vendo a nebulosa, a constelação de Órion. Aqui estão as Três Marias, muito bem conhecidas, parte, o centro da constelação de Órion, o Caçador. As estrelas são os componentes luminosos básicos do universo. O universo observável, que a gente consegue ver daqui da Terra, tem mais estrelas do que a quantidade de grãos de areia nas praias da Terra. Isso é verdade, não é só uma figura de linguagem. Esse é um conceito novo, que é o universo observável. O universo observável é a fração do universo total que a gente consegue ver da Terra. Isso tem a ver com a velocidade da luz e com as dimensões do universo, obviamente. Olhando para uma constelação como Órion, bem conhecida, várias informações interessantes aparecem. As estrelas que formam o cinturão de Órion, o caçador lá da mitologia greco-romana, aqui perto, por exemplo, tem o cão maior e o cão menor, que são os cães que acompanham o caçador. Essas estrelas do cinturão são mais quentes e mais jovens que o Sol. Também nessa região aqui está a nebulosa de Órion, uma região de formação estelar. Com qualquer pequeno binóculo, pequeno telescópio amador, é fácil ver que esse pontinho aqui não é um objeto pontual como as estrelas, é um objeto difuso, é uma nebulosa. Também nessa região está a Betelgeuse, uma pré-supernova, uma estrela que num futuro próximo vai virar uma supernova, vai explodir e se transformar num belo espetáculo pirotécnico do céu noturno. Daqui a quanto tempo isso vai acontecer? Talvez amanhã, talvez a semana que vem, talvez o ano que vem, talvez no próximo século. A janela de incerteza é de 10 mil anos. Parece muito, mas como a gente conta a vida das estrelas tipicamente em bilhões de anos, uma janela de incerteza de 10 mil anos é muito pequena. Bom, nosso lugar no espaço. Vamos começar com a Terra, evidentemente. Nós, a Terra, nós, o Sol, nós, a Via Láctea, não ocupamos nenhum lugar privilegiado no universo. A Terra é um planeta rochoso, obviamente, um dos 8 planetas comuns, normais, em torno do Sol, da nossa estrela, e, por sua vez, é uma das estrelas da Via Láctea, a nossa constelação, que é uma das aproximadamente 2 trilhões de galáxias que existem no universo observável. Essas são as escalas que a gente está falando. O Sol, obviamente, todo mundo tem uma visão intuitiva do que seja o Sol. Ele tem aproximadamente 110 vezes o diâmetro da Terra. Ele eventualmente, nem sempre, apresenta manchas solares, como essas que são mostradas nessa foto. Essa é uma foto tirada na radiação visível, como está aqui. Se a gente fizesse imagens do Sol no ultravioleta, em raio-x, em raios gama, ou lá para o outro lado do espectro eletromagnético, na faixa das ondas de rádio ou infravermelho, a imagem seria diferente. E ele é formado essencialmente de hidrogênio e hélio. Arredondando os números, de cada 100 átomos do Sol, 90 são de hidrogênio, 9 são de hélio e 1 é de um outro elemento qualquer. Mas dentre esses outros elementos estão todos os elementos que a gente conhece na tabela periódica. Uma galáxia como a nossa, essa aqui obviamente não é a Via Láctea, é uma outra galáxia, mas uma galáxia tipicamente tem dimensões da ordem dos 100 mil anos-luz de diâmetro, já vamos chegar na definição de ano-luz daqui a pouco. E o que equivale, 100 mil anos-luz, equivale a aproximadamente 10 elevado a 18 quilômetros. Uma galáxia típica, como a nossa, contém da ordem das centenas de bilhões de estrelas, talvez chegando a 1 trilhão. Essas são as galáxias ditas normais. Pode existir galáxias gigantes com valores da ordem aí de 100 vezes a quantidade de estrelas da Via Láctea. E as galáxias, por sua vez, aglomeram-se em conjuntos chamados aglomerados de galáxias, que podem conter milhares delas. Isso aqui é o centro de um aglomerado de galáxias. Todos os pontos luminosos que vocês veem aqui nessa imagem são galáxias. Vocês podem ver estruturas muito curiosas aqui, ó, na forma de arcos, com um centro aproximadamente por aqui. Isso não é um efeito da fotografia, esses são os chamados arcos gravitacionais. Isso revela o quê? Revela uma grande quantidade de matéria nessa região que distorceu o espaço-tempo
de acordo com o previsto pela teoria da relatividade geral, e essas deformações aqui são deformações causadas por um efeito de lente similar aí a uma lente geométrica comum, ou seja, um efeito de distorção do espaço-tempo. A gente vai abordar isso posteriormente. E o universo como um todo, o universo é composto do espaço, do tempo, obviamente, mais a matéria, mais a energia. A astronomia, ou astrofísica, é um termo mais técnico, é o estudo do universo como um todo. Escalas. Quando a gente fala de escalas, tem que notar que as escalas de distância em astronomia são muito, muito grandes, muito além do senso comum. A gente tem de forma automática, no nosso senso comum, no nosso dia a dia, as distâncias da ordem das dimensões do nosso corpo, que são da ordem do metro. As distâncias até 1/1000 disso, a ordem do milímetro, ou até 1000 vezes mais da ordem do quilômetro, são muito, muito automáticas para nós. A gente tem isso, a gente sabe essas escalas de maneira intuitiva. Agora, o muito grande e o muito pequeno, a escala de uma galáxia, do aglomerado de galáxia, ou de um átomo, ou de um núcleo atômico, não são automáticas. A gente precisa entender, prestar atenção para entender elas de forma apropriada. Em astronomia, as escalas variam muito. Se vocês pegam essa figurinha aqui, é bem de livro didático, né? Se vocês pegam uma escala, por exemplo, isso aqui está representando o telescópio espacial, que tem da ordem das dezenas de metros, aí, em suas dimensões máximas. Essa escala precisa ser multiplicada por 500.000 para a gente pegar uma escala de distância como a da Terra, que precisa ser multiplicada por 1.000.000 para tomar as escalas do sistema solar, e assim sucessivamente, até que a gente tenha a escala de distância da estrutura em larga escala do universo. Estrutura em larga escala do universo é um outro conceito novo que a gente vai abordar posteriormente. A estrutura em larga escala, a gente está falando da escala suficientemente grande para que o universo seja homogêneo, seja visto de forma homogênea, ou seja, uma escala muito, muito maior do que a escala de tamanho das galáxias e dos aglomerados de galáxias. A gente usa anos-luz para expressar distâncias. Um ano-luz é a distância, obviamente, que a luz percorre 1 quilômetro, percorre ao longo de um ano no vácuo. A velocidade da luz no vácuo equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Em termos técnicos em astronomia, em livros de astronomia, vocês vão encontrar distâncias em parsecs. É uma unidade técnica, a gente já vai definir parsec. Um parsec equivale a 3,26 anos-luz. Obviamente, acima do parsec tem os múltiplos, né? Kiloparsec, megaparsec, gigaparsec, que são usadas cotidianamente. Vamos começar com as escalas mais próximas e com um conceito muito, muito intuitivo, que é o conceito de paralaxe. Vocês conhecem o conceito de paralaxe? Põe um dedo na frente do olho e pisquem um olho, outro olho, um olho, outro olho, e comparem o que vocês estão vendo, a ponta do dedo, com as coisas que estão ali na parede oposta. Se vocês piscarem o olho direito e o olho esquerdo, vocês vão ver que os olhos vão definir um arco de paralaxe, como está representado aqui, ó. Piscou para um lado, piscou para o outro lado, um arco de paralaxe. Mas em vez de pegar esse dedo aqui perto do meu nariz, eu pegar um lápis mais longe, no fim do curso aqui do meu braço, e piscar a mesma coisa, direito, esquerdo, eu vou ver que o arco de paralaxe descrito pela ponta da caneta, que está lá mais longe dos meus olhos, é diferente, como está representado aqui na figura, é diferente do arco que eu tinha representando por um objeto aqui próximo do meu nariz. O arco de paralaxe para objetos distantes vai ser menor. Ou seja, o tamanho do arco de paralaxe é proporcional à distância do objeto. Portanto, medindo o arco de paralaxe, eu posso calcular a distância do objeto. A ideia da paralaxe é essa. Obviamente, a paralaxe é expressada em unidades de arco, né, em graus, minutos e segundos. Eu não vou me deter com isso aqui, só vou deixar anotado. Tomara que ninguém se ofenda com a simplicidade do que está aqui. Simplesmente é a definição de arcos, minutos e segundos de arco. Como são calculadas as distâncias dentro do sistema solar a partir de paralaxe? Ora, toma-se como linha de base o diâmetro da Terra. O diâmetro da Terra é bem conhecido, muito bem conhecido. E eu calculo a paralaxe de um objeto aqui em relação às estrelas do fundo, consideradas fixas. Então,
a Terra está girando, eu tiro duas fotos desse mesmo objeto contra dois fundos diferentes. Visto do ponto A, eu vejo aqui esse objeto contra esse fundo, passadas 12 horas, o objeto parece que caminhou, parece que se deslocou, né? Ele estava aqui, parece que se deslocou para cá. Na verdade, é uma questão de ângulos, de linhas divisadas diferentes, aqui ou aqui. E eu daí posso medir um arco de paralaxe. Um arco de paralaxe. E a partir dessa medida do arco de paralaxe, que é perfeitamente simples de fazer, eu obtenho a paralaxe geométrica e a partir do diâmetro da Terra conhecido eu posso calcular a distância do objeto. Com essa maneira é possível calcular distâncias da ordem de 1 hora-luz, que corresponde a distâncias da ordem do bilhão de quilômetros. Para colocar as coisas na escala do sistema solar, 1,5 bilhão de quilômetros é a distância de Saturno até o Sol. A Terra é 10 vezes menos, né? A Terra está a mais ou menos 150 milhões de quilômetros do Sol. Como é que se faz isso? Muito simples, é geometria muito simples, né? É lei dos senos. Eu pego esse triângulo aqui, ó, objeto, centro da Terra, observador. Objeto, centro da Terra, observador. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, esse ângulo aqui é o arco de paralaxe, C sobre 2, e esse aqui é 90 menos C sobre 2. Então, lei dos senos, lá da geometria, a distância que eu estou interessado, esse lado do triângulo aqui, ele está relacionado com o seno desse ângulo. Então, é a distância dividido pelo seno de 90 menos C sobre 2, que é isso aqui, é igual a metade da linha de base, que é isso aqui, que é basicamente o raio da Terra, dividido pelo seno do arco de paralaxe, que é C sobre 2, esse aqui. Geometria muito simples. Eu posso transportar a mesma técnica para a paralaxe estelar, usando como linha de base não mais o diâmetro da Terra, mas o diâmetro da órbita da Terra em torno do Sol. Ou seja, aqui está, o raio da órbita da Terra é definido como uma unidade astronômica. Aqui está em inglês AU, Astronomical Unit, uma UA, uma unidade astronômica, distância média Terra-Sol, 150 milhões de quilômetros, arredondando os números. Eu tiro uma foto do meu objeto de interesse aqui em relação ao fundo em dois momentos diferentes, separados de 6 meses. Digamos em janeiro e em julho. Então a estrela vai parecer que caminhou, se deslocou, né? Ela estava aqui e se deslocou para cá. Ora, é a mesma coisa, eu quero saber essa distância aqui, eu conheço essa linha de base, eu meço esse ângulo, na verdade eu meço esse aqui é 90 menos aquele, né? Eu meço esse arco aqui, o chamado ângulo paralático, e usando geometria simples, eu calculo a distância desse objeto, desde que eu consiga medir o arco de paralaxe. A pegadinha é essa, quanto mais longe está o objeto, mais difícil é medir o arco de paralaxe. Objetos muito grandes, objetos de fora da galáxia, é impossível medir distância com paralaxe, não tem como. Aí usam-se métodos secundários. Mas dessa técnica sai a definição de parsec, aquela unidade técnica de distância que eu mencionei para vocês agora há pouco. Um parsec é a distância do Sol até uma estrela cuja paralaxe é de 1 segundo de arco. Parsec é a contração dos termos parallax second em inglês. Então, a distância de um objeto de referência cuja paralaxe é de 1 segundo de arco é um parsec. Então, assim, obtém-se distâncias em parsecs. Um parsec equivale, então, a 3,26 anos-luz, aqui eu arredondei para 3,3. Um parsec equivale a 3,09 vezes 10 a 13 quilômetros. Por que essa unidade é muito usada em astronomia profissional? Porque é muito simples passar de parsec para paralaxe e vice-versa. Se eu obtiver a paralaxe do objeto em segundos de arco, atenção, em segundos de arco, 1 sobre o arco de paralaxe em segundos de arco dá a distância em parsec direto. Não preciso fazer conta, não preciso fazer contalhada, não preciso fazer regra de 3, nada. 1 sobre o arco de paralaxe em segundos de arco já é a distância em parsecs. E diga-se de passagem, a estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, tem um arco de paralaxe de 0,78 segundos de arco. Ou seja, os arcos de paralaxe são todos muito, muito, muito pequenos, da ordem dos décimos, dos centésimos, dos milésimos de segundos de arco. Por isso é muito difícil medir a paralaxe. Aqui
da superfície da Terra usando telescópios terrestres, é praticamente impossível medir arcos de paralaxe menores do que o centésimo de segundo de arco. Satélites em órbita, satélites astrométricos projetados especificamente para isso, conseguem medir arcos de paralaxe de 1/1000º de segundo de arco. Ok, vamos falar um pouco das distâncias no sistema solar. Quem primeiro tentou matar essa charada foi Aristarco de Samos, um astrônomo grego, lá mais ou menos em torno do ano 270 a.C. Ele tentou calcular a distância Terra-Sol, errou feio, a partir de uma premissa bem certa. Quem deu o primeiro passo correto foi Hiparco de Niceia, também aí mais ou menos uns 2 séculos antes de Cristo, que conseguiu calcular a distância Terra-Lua mais ou menos com 10% de erro. Posteriormente, a partir das leis de Kepler formuladas no começo do século XVII, foi possível obter distâncias realistas para o sistema solar. Modernamente, usa-se a distância de Vênus, que é obtida com radar, né? Dá para mandar um sinal de radar até Vênus, medir o eco, calcular o tempo de resposta, porque afinal de contas o radar viaja na velocidade da luz, e a partir da distância Terra-Vênus, calcular a distância Sol-Vênus, e a partir daí calcular todas as distâncias dos demais corpos do sistema solar com muita precisão. Esse método, o método de radar, obviamente é baseado na constância da velocidade da luz no vácuo, que vocês já sabem disso, é em torno de 300.000 km por segundo. Então, vamos ver essa história do cálculo errado feito por Aristarco. A premissa dele era bem certa. Ele disse o seguinte: vamos supor que a Lua está aqui girando em torno da Terra no sentido anti-horário. No instante da fase crescente, no instante exato da Lua crescente, ele disse, lá o Aristarco falou, o sistema Terra, Lua, Sol forma um triângulo retângulo. Aqui, esse ângulo aqui é o ângulo reto. Portanto, se eu conseguir calcular esse ângulo alfa, eu consigo, pelas leis dos triângulos, por triangulação, calcular a distância Terra-Sol. A conta que ele fez foi o seguinte: a Lua lá no momento da minguante. E ele queria calcular alfa. Ele sabia que o ciclo lunar, né, a lunação, durava mais ou menos 29 dias e meio, 29,53 o valor preciso. E ele mediu que o tempo transcorrido entre o quarto crescente aqui e o quarto minguante que está aqui desse lado é 14,25 dias. Quando a Lua está aqui no quarto minguante, que é um triângulo retângulo similar a esse rebatido para o outro lado, né, vai ter o mesmo arco alfa, vai estar aqui, né? Beleza. Então ele fez uma regra de 3. Se 360 graus é a volta completa da Lua em torno da Terra. Então 360 graus está para 2 alfa, né? Um alfa está aqui, o outro alfa está aqui embaixo. Assim como o período sinótico da Lua, 29 dias e meio, está para o intervalo entre duas luas, entre uma minguante e uma crescente. Ele fez essa conta aqui, chegou a um valor de alfa e concluiu que o arco alfa é de 86,95 graus. A partir daí, ele usou similaridade de triângulos, né, a lei dos cossenos aqui. Isso aqui é lei dos triângulos retângulos, ou seja, o cosseno do arco alfa vai ser proporcional à distância Terra-Lua dividido pela distância Terra-Sol. Lei dos cossenos, para o cosseno do ângulo alfa. O cosseno de alfa num triângulo retângulo é o adjacente pela hipotenusa. Beleza, ele fez essa conta e chegou à conclusão de que a distância Terra-Sol era 20 vezes a distância Lua-Sol. Errou feio, errou muito feio. O que aconteceu? Aconteceu que essa medida aqui está errada. Esse arco é 89,86 graus e a distância Terra-Sol é de aproximadamente 400 vezes a distância Terra-Lua. Por que aproximadamente? Porque a distância varia, já que a órbita da Terra em torno do Sol, assim como a da Lua em torno da Terra, não são círculos perfeitos, mas sim elipses. Ele partiu de uma premissa correta, não tinha os elementos técnicos para fazer a medida dos ângulos corretamente e errou feio. Ok, vamos falar então das distâncias verdadeiras no sistema solar. Vamos pegar aqui os planetas, incluindo Plutão, para dar uma escala aí do sistema solar externo. Aqui em vermelho aparecem as distâncias em milhões de quilômetros.
Vejam, aqui está a Terra, 150 milhões de quilômetros do Sol. Essas são as distâncias médias, os raios das órbitas médias. Todas as órbitas são elípticas. Primeira lei de Kepler, não vamos esquecer disso. E aqui estão as distâncias em unidades astronômicas. O que é uma unidade astronômica? Por definição, uma unidade astronômica é a distância média Terra-Sol. Então aqui estão as distâncias médias dos planetas ao Sol em unidades astronômicas. Prestem atenção aqui, ó. Vou arredondar na primeira casa depois da vírgula. 0,4, 0,7, 1, 1,5, 5, perto de 10, perto de 20, perto de 30, perto de 40. Ou seja, não tem nenhum espaçamento regular aí entre as órbitas dos planetas. Os planetas gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, estão muito, muito mais longe do que os planetas rochosos do Sol. Os planetas anões, dos quais Plutão foi o primeiro a ser descoberto, estão ainda mais longe. E quanto ao diâmetro da Terra? Vamos colocar de novo a coisa numa perspectiva histórica. A primeira pessoa a obter corretamente o diâmetro da Terra foi Eratóstenes de Cirene, grande matemático grego-helenístico, vamos dizer assim. Ele vivia no Egito, mas num Egito que já era um Egito romanizado, helenizado. Ele viveu no Egito já ocupado pelos gregos, no Egito que falava grego, mais ou menos 2 séculos antes de Cristo. Ele era o diretor da Biblioteca de Alexandria, era um figurão da ciência da época. Bom, o cálculo do diâmetro da Terra por Eratóstenes foi genial. Ele sabia que tinha um dia do ano. Observem a Terra aqui, ó. A Terra aqui está num ângulo um pouco diferente. O eixo de rotação está inclinado. Não vamos se confundir com isso. Apenas para chamar a atenção desse ponto aqui. Num dado dia do ano, o Sol incidia rigorosamente na vertical numa cidade do sul do Egito chamado Siena. Atualmente é Assuã, onde tem a grande represa. Nesse dado dia do ano, o Sol incidia verticalmente e iluminava a água no fundo de um poço, lá no sul do Egito, em Assuã. Mas o Eratóstenes sabia que nesse mesmo dia, lá no extremo norte do Egito, na fronteira do mar Mediterrâneo, em Alexandria, o Sol fazia um arco de 7,2 graus com a vertical local. Ele sabia que a Terra era redonda, os gregos sabiam perfeitamente que a Terra era redonda, isso já se sabia, isso aqui é mais ou menos 200 a.C. 200 anos antes já se sabia isso, mais ou menos no ano 400 a.C. já se sabia isso. Ele bolou uma regra de 3 muito, muito simples. Olha o raciocínio dele. 7,5 graus é a diferença que o Sol faz entre Alexandria, lá no norte do Egito, e Assuã, ou Siena, mais para o sul. Então, 7,5 graus está para 360 graus o perímetro da Terra, assim como a distância entre essas duas cidades está para a circunferência da Terra. Ele queria calcular a circunferência. Ele simplesmente fez uma regra de 3 simplíssima. Obviamente a circunferência está relacionada com o diâmetro através de π, isso nem vou falar para vocês. Bateu em cima, fazendo essa continha aqui, eu arredondei os números, mas fazendo essa continha aqui, ele calculou que o diâmetro da Terra era de 12.800 quilômetros. Ora, o diâmetro moderno, medido por um satélite geodésico, o diâmetro equatorial da Terra é de 12.742 quilômetros. A diferença entre o diâmetro equatorial e o diâmetro polar é muito pequena, não chega a 20 quilômetros. Caiu em cima, na mosca. Essa técnica de medir o diâmetro da Terra a partir do ângulo incidente do Sol em localidades diferentes ainda hoje é usado em projetos educativos. Deem uma garimpada na internet aí num negócio chamado Projeto Eratóstenes, que corresponde a medir o ângulo do Sol com a vertical local. Isso é feito para estudantes, né? Ensino médio, fundamental, não sei, acho que fundamental. Mede-se a distância, o ângulo do Sol com a vertical local em diversos lugares da Terra no mesmo dia, compara-se as distâncias entre si, umas continhas, chega-se no diâmetro da Terra. Ok, nós vamos colocar as distâncias do Sistema Solar numa escala ainda maior. Vamos ver essa figura aqui, foquem nessa figura aqui, atenção, esse eixo horizontal aqui é logarítmico. Logarítmico, está em unidades astronômicas, aqui a Terra em uma unidade astronômica
Saturno está em 10 unidades astronômicas. Aqui está mais ou menos a Voyager 1, está mais ou menos 120 unidades astronômicas. Lá longe, da ordem das dezenas de milhares de unidades astronômicas, está a chamada nuvem de Oort. Oort era um astrônomo holandês. A nuvem de Oort mostra a faixa externa do sistema solar onde estão os cometas adormecidos. É uma grande faixa de cometas. E depois aqui as estrelas mais próximas da ordem do 1.000.000 de unidades astronômicas. Para colocar a coisa em unidades, um ano-luz equivale a 63.241 unidades astronômicas, que, como eu falei para vocês antes, é em torno de 9,5 bilhões de quilômetros. Perdão, trilhões de quilômetros. Aqui, então, estão as dimensões dos planetas e aqui estão os raios dos planetas. Eu coloquei os raios dos planetas aqui para chamar a atenção de uma outra característica do sistema solar. Aqui está o Sol, uma estrela, 1.400.000 quilômetros. Aqui estão os 4 planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vejam aqui os seus diâmetros em quilômetros. Mercúrio e Marte são bem pequenos, Vênus e a Terra são quase do mesmo tamanho. Passem para os gasosos. Eles são completamente diferentes dos rochosos. É outra escala, é outra ordem de grandeza de tamanhos. E agora passem para os anões, como Plutão. Também são completamente diferentes. Plutão não é o maior dos planetas anões, tem planetas anões maiores que Plutão. Mas dá para ver aqui, e o Sol, obviamente, sendo uma estrela, também é de dimensão completamente diferente. Vejam aqui, então, prestem atenção, vejam com cuidado essas escalas e reflitam sobre as dimensões do sistema solar como um todo e dos seus principais componentes. E vamos falar então das estrelas. Que dimensões típicas têm as estrelas? O Sol, uma estrela do tipo anã, tem raio de 700.000 quilômetros. Uma gigante como Pollux é uma estrela da constelação de Gêmeos, tem 10 vezes o raio solar. Seu diâmetro é da ordem dos 7 milhões de quilômetros. Uma supergigante como Betelgeuse, lá na constelação de Órion, que eu mencionei no começo da aula, tem 630 raios solares. Ou seja, ela tem da ordem de 440 milhões de quilômetros de diâmetro. Vamos colocar isso na escala do sistema solar? Ela é maior do que a órbita de Marte. É maior do que a órbita de Marte. O raio de Betelgeuse é maior do que a órbita de Marte. A órbita de Marte é 228 milhões de quilômetros. O raio de Betelgeuse é 441 milhões de quilômetros. Ficaria aqui, né, a meio caminho. Se colocasse Betelgeuse onde está o Sol agora, ele encheria todo o sistema solar, a estrela encheria todo o sistema solar, mais ou menos até o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Betelgeuse está a mais ou menos aí 650 anos-luz do sistema solar, só como curiosidade. Vamos colocar coisa aqui em escalas comparativas. Aqui está a Terra, aqui estão a Lua da Terra, evidentemente, vários planetas anões aqui embaixo, Plutão, Eris, que é maior que Plutão, Sedna, outros planetas anões aqui, Ceres, que está no cinturão de asteroides, aqui estão as grandes luas de Júpiter, aqui está Júpiter, vejo Júpiter, aqui estão Júpiter e Saturno, são bem diferentes da Terra. Outra escala, perdão, aqui é Urano, gente, eu falei Saturno, aqui é Urano. Júpiter e Urano são bem diferentes da Terra, é outra escala. Aqui estão as luas dos planetas, os planetas rochosos, os planetas gasosos. Se a gente for comparar os rochosos com o Sol, a coisa muda de figura. Aqui está o pedacinho que eu mostrei antes, ó, Júpiter e Urano. Aqui está Netuno, aqui está Saturno. Muito, muito diferentes em escala dos planetas rochosos e de seus satélites. Os anões, então, nem conta, né? Mas comparem os rochosos com os gasosos. Outra escala de dimensões, e o Sol é outra coisa. O Sol é muito maior. O Sol é gigante? O Sol é gigante comparado com os corpos do Sistema Solar. Aqui está o Sol comparado com os corpos do Sistema Solar. Nós vamos colocar o Sol, olha o Sol aqui, ó, em comparação com os restos das estrelas. Aqui está Spica, constelação de Virgem. Aqui está Alnitak, uma das Três Marias. Aqui está Arcturus, na constelação do Boiadeiro. Aqui estão Sirius e Vega,
estrela, aqui está a Alpha Centauri, que é muito parecida com o Sol, a nossa vizinha aqui do lado. São estrelas similares ao Sol em ordem de grandeza. Essas aqui são gigantes. A estrela de Barnard é uma anã vermelha, é uma estrela bem pequena. E aqui estão as supergigantes. Aqui está a Unitac, que eu mostrei antes, ó. Vou voltar. Aqui está a Unitac. Olha, a Unitac parece grande, é muito maior que o Sol, ó. Sol a Unitac. Mas aqui está a Unitac comparado com Betelgeuse, comparada com Antares, na constelação de Escorpião. São muito, muito maiores. E aqui, para dar um exemplo extremo, uma hipergigante, Mille Cephei, que tem cerca de 5.000 raios solares de raio. Ou seja, é muito, muito maior. Essas são as maiores estrelas conhecidas, as chamadas hipergigantes. São objetos que, vejam, se colocado aqui na escala do Sistema Solar, ela seria um pouco menor do que a órbita de Saturno, que é da ordem de 10 unidades astronômicas, né? Então, vejam as escalas das estrelas e comparem-nas com as escalas dos planetas e reflitam um pouquinho. Aqui termina a primeira parte dessa aula.